Glória a Deus. Vamos ler capítulo 6 de Hebreus nesta manhã. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com o juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Continuando a nossa meditação bíblica sobre a perseverança, sobre superarmos os momentos de desânimo, os momentos de esmorecimento da fé, o Espírito Santo, em Hebreus capítulo 6, ele vai nos mostrar como nós podemos desenvolver a maturidade espiritual. Ontem vimos no capítulo 5 esse chamado para que a gente possa amadurecer. A Bíblia nos mostra claramente que Deus, quando nos alcança, Ele nos alcança não para uma obra instantânea. Deus nos salva, nos torna nova criatura, sim, de forma instantânea. Você se converte, desde o dia que você entrega a vida a Jesus, crê em Jesus, você se torna nova criatura, as coisas velhas já passaram. Mas Deus começa um processo na nossa vida, um processo de santificação, um processo de crescimento no conhecimento dele, e esse processo a Bíblia chama também de maturidade espiritual. O capítulo 5 nós já falamos sobre isso um pouco. Agora o capítulo 6, a continuidade é: por isso, e ele vai nos dar aqui alguns passos para a gente desenvolver maturidade espiritual. Primeiro passo que ele mostra: nós precisamos avançar além dos princípios básicos, dos princípios elementares. Olha no versículo 1, diz assim: deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Nós precisamos avançar para novos conhecimentos que o Senhor vai acrescentar.
não podemos viver só das coisas básicas e elementares. E é interessante quando você lê, porque ele mostra nesse versículo, ainda no versículo 1 e no 2, ele mostra o que são princípios básicos do cristianismo, do evangelho. Ele fala aí arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo e imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Quando a gente lê o que é básico e elementar, parece que até isso para a gente hoje é meio difícil de compreender. Quando a gente fala hoje de juízo eterno, quantas pessoas não param para ler a Bíblia e compreender essas questões que têm a ver com a volta de Jesus e o juízo? E quando fala de imposição de mãos ou ressurreição dos mortos, Deus está falando que essas doutrinas são fundamentais e nós precisamos tê-las bem firmadas em nosso coração. Nós precisamos entender, por exemplo, arrependimento de obras mortas e fé em Deus, o que se diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, o arrependimento profundo, abandono da vida antiga, que a fé, a salvação é pela graça, mediante a fé. Precisa ser muito claro para nós isso. Nós precisamos entender o ensino sobre batismos, está no plural, e sobre imposição de mãos, tem a ver com o nosso relacionamento com a igreja local. Quando você batiza, você está publicamente assumindo sua identidade em Cristo. E quando fala batismos, porque a Bíblia fala do batismo nas águas e do batismo no Espírito Santo, precisamos discernir isso, que nós passamos pelas águas, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o texto fala também de imposição de mãos, que é também uma das formas que a Bíblia mostra que nós caminhamos como igreja. Tem alguém enfermo? Chame os presbíteros, unja com óleo, impõe as mãos, é administrar uns aos outros, discernir essas coisas como princípios básicos. Mas o texto está dizendo que nós devemos avançar além delas. E o versículo 3, ele diz: isso faremos se Deus permitir. Então, amado, quando nós queremos amadurecer espiritualmente, nós devemos nos abrir para conhecer mais a Deus, para estudar mais a palavra, para aprofundar outros conhecimentos bíblicos. Nós não precisamos inventar e nem ir atrás de modismos ou de sensacionalismo, mas nós devemos aprofundar o nosso conhecimento de Deus, pegar alguns temas às vezes que você percebe que te chama atenção e procurar ler os textos bíblicos, procurar bons conteúdos escritos por mestres que o Senhor levanta e bons livros para aprofundar e ter revelações mais sólidas no seu coração. Amado, a gente só amadurece quando a gente está disposto a avançar além das coisas básicas. Segundo lugar, aqui no capítulo 6, nos mostra que uma outra maneira da gente amadurecer é nós aprendermos com o exemplo daqueles que caíram. Observar o exemplo de pessoas que caíram deveria nos ensinar. Às vezes a gente, quando vê alguém errando, caindo ou retrocedendo espiritualmente, a nossa primeira impressão é julgar, ou dizer como que pode fazer isso. Mas o texto nos mostra que nós devemos aprender quando a gente percebe erro naquelas pessoas que dão mau exemplo. Olha o versículo 4, diz aí: é impossível aqueles que foram iluminados provar o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a palavra de Deus, olha os poderes do mundo vindouro, e caíram. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Irmãos, este é um dos textos mais difíceis de interpretar quando a gente pensa numa teologia de salvação, que nós chamamos na teologia sistemática de soteriologia, porque dá a entender com uma leitura muito rápida, de que parece que algumas pessoas não vão conseguir se arrepender mais. O texto fala o seguinte: quem provou do céu, das coisas de Deus, do Espírito Santo, e cair, é impossível renová-los para arrependimento. Uma leitura rápida parece o seguinte: se eu cair, eu não posso voltar mais, eu não posso me arrepender mais. Mas olhando para o contexto, você pode perceber que o autor aos Hebreus, aí o Espírito Santo está usando ele, para mostrar pessoas que na verdade foram endurecendo o coração, num processo profundo de apostasia, e que chega um momento que ela não consegue mais ouvir o Espírito Santo. Então o texto não está falando daquele que se arrepende e que nós devemos sempre nos arrepender e Deus nos perdoa, Deus nos restaura, Deus nos levanta. O texto está falando de apostasia.
pessoas que se afastaram e foram endurecendo o coração de maneira contínua, obstinada. É difícil explicar isso, amados, mas algumas pessoas, ao endurecer o coração de forma contínua, chega um momento, não é que Deus não as perdoa, é que elas não conseguem mais se arrepender, elas não conseguem mais ter convicção de pecado. A Bíblia fala disso em vários momentos, mas nós vamos ver mais um pouco à frente em Hebreus, quando fala que Esaú buscou com lágrimas lugar de arrependimento e não encontrou. O nosso coração pode ficar tão obstinado que a gente não consegue, na verdade, mais enxergar o quanto nós nos afastamos. Então, o capítulo 6, versículo 4 diz: é impossível. Pessoa que experimenta tantas coisas da parte do Senhor e caíram aí, está mostrando pessoas que foram ouvindo e resistiram ao Espírito Santo. Sobretudo, esse texto está mostrando muito a atitude do ímpio. Mesmo que ele veja Deus agindo, seja tocado, às vezes a gente ora, a pessoa não se converte a Jesus, mas ela vê que Deus está fazendo milagre, que Deus está falando, e ela resiste ao Espírito Santo. Mas o ensino é para todos nós. Versículo 9, olha como que o Senhor se dirige à igreja. Ele fala: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Então o alerta é geral para que a gente aprenda com essas pessoas que não creem em Jesus, endurece o coração, e ao mesmo tempo ele está falando: vocês são amados, e tem coisas melhores acerca da salvação para vocês experimentarem. E aí eu entro no terceiro aspecto, para que a gente possa crescer em maturidade espiritual. Nós devemos desejar mais da plenitude de Deus, uma vida mais abundante. Às vezes nós começamos a nos nivelar por baixo, a gente começa a dizer: eu já tenho Jesus, eu já tenho sido usado. E eu não estou falando aqui, irmãos, que nós devemos ser insatisfeitos. O Senhor tem que ser a nossa satisfação diária, mas nós não podemos nos acomodar. O texto está dizendo aqui então que existem coisas melhores, existe uma vida mais plena em Deus. Se a igreja dos irmãos aqui, chamado de Hebreus, estavam desanimados, desencorajados, o Espírito Santo está dizendo: não apenas vocês devem perseverar, não apenas vocês devem guardar a fé, mas vocês devem crer que tem coisas melhores, maiores para Deus ir revelando a vocês dia a dia. Porque às vezes nós começamos a perder a esperança, às vezes nós já tentamos e as coisas estão sendo tão difíceis que nós vamos esmorecendo, e a gente começa até a achar que Deus já nos deu tudo que Ele tinha para dar. E o texto está dizendo: quanto a vocês, amados, tem coisas melhores ainda para a sua vida de salvo. Deus não apenas nos salvou para a eternidade, mas Deus nos dá acesso a Ele para viver uma vida abundante na terra, uma vida mais plena, uma vida mais cheia da sabedoria dEle, guiado pelo Espírito Santo, corrigindo erros, aprendendo e sendo usado para abençoar outros. Sabe, é muito interessante isso. Deus não apenas diz: fique firme na minha presença, Ele diz: busque coisas melhores na minha presença, cresça na minha presença, desenvolva a sua comunhão com Deus dessa forma. Aí o versículo 10 nos dá uma palavra também muito preciosa: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. E aí, mais um aspecto para a gente desenvolver maturidade: nós precisamos crer que Deus, Ele recompensa toda semente que nós lançamos. Deus é recompensador, Deus é galardoador. Deus não se esquece de nenhum ato, de nenhuma oração, de nenhuma obediência nossa que a gente faz para a glória dEle. Às vezes você serve ao Senhor durante muito tempo e está passando hoje um momento difícil, mal, ou até tropeçando, mas Deus não se esquece do que você fez por amor a Ele. Essa convicção que também lá em 1 Coríntios 15, 57 fala, né? Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Essa convicção nos faz também crescer em maturidade, a convicção de que sempre vale a pena servir a Deus, sempre vale a pena amar a Deus.
Quando as coisas começam a dar errado, nossa sensação é de que não está valendo a pena, de que tudo que a gente está fazendo, parece que até Deus não está vendo, Deus não está se importando, e muito mais as pessoas que às vezes não se lembram do que a gente já fez nos momentos que a gente estava talvez mais animados, mais renovados, mais fortes. Mas o texto está dizendo, olha, Deus não se esquece, Deus não se esquece do trabalho que vocês fizeram, versículo 10, e do amor que mostraram com o seu nome. Como que a gente mostra amor para Deus? A forma mais importante é obedecendo, mas o texto aqui diz que a gente demonstra amor por Deus servindo aos irmãos. O texto diz isso, mostrar o amor para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Esses irmãos nossos estavam desanimados, atribulados, mas eles não deixavam de servir ao próximo, eles não deixavam de abençoar outras pessoas. Nos momentos nossos de dificuldade, geralmente a gente diz, está na hora de eu pensar só em mim. O autor aos Hebreus, o Espírito Santo diz através dele, vocês serviram, continuam servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, e Deus está vendo tudo isso, vale a pena continuar servindo, vale a pena, porque Deus vai te recompensar. Sabe, amado, quando a gente entende que vale a pena servir ao Senhor, nós vamos amadurecendo. Não pare de servir a Deus por causa das circunstâncias. Mais um aspecto para a gente também partir para a conclusão. No capítulo 6 de Hebreus, no versículo de número 7 a 10, a comparação que o Espírito Santo usa é que a terra absorve a chuva que cai sobre ela e produz plantas úteis, mas se produz espinhos, ela é rejeitada. O texto está mostrando, amado, que para que a gente amadureça também, nós devemos buscar sempre ser produtivos, produzir frutos. A terra que absorve a chuva, tem terra que produz frutificação e tem terra que produz espinhos. O que vai determinar o fruto da minha vida? As minhas escolhas, as minhas decisões. Ele está dizendo, a palavra de Deus é assim como esta água que rega a terra. Ele está comparando isso com a palavra de Deus. A terra absorve. Agora, o frutificar é uma decisão nossa de obedecer a palavra, de praticar a palavra. Nosso problema não é saber a Bíblia, geralmente nosso problema é praticar a Bíblia. Nós podemos saber muito, e maturidade não tem a ver com quanto eu sei, mas com quanto eu pratico. Se eu praticar 5 versículos bíblicos, eu sou mais maduro do que alguém que conhece centenas de versículos bíblicos e não pratica nenhum. A maturidade, então, está ligada com essa frutificação. E aí, concluindo o capítulo 6, irmãos, o incentivo do Espírito Santo, bem claro, está no versículo 11. Ele diz, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Concluindo, para que a gente possa estar desenvolvendo maturidade, nós precisamos manter o mesmo empenho, nos empenhar, nos dedicar. Eu não estou dizendo aqui de aumentar apenas um ativismo espiritual, de fazer muitas coisas, mas de manter propósito que você se dedique a ele. Se dedique em servir a Deus, servir ao irmão, sobretudo se dedique com esperança. Versículo 11 diz, mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza de esperança. Amado, o texto está dizendo, continue se esforçando. Está desanimado, a vontade é retroceder, mas continue se esforçando. Há uma aparente contradição quando a gente fala de esforço, porque o Evangelho ensina claramente que a salvação é pela graça. Tudo que nós temos da parte de Deus é pela graça. E alguns acham que se é pela graça, eu não preciso me esforçar, fazer nada, muito menos boas obras. E a gente sempre gosta de lembrar os irmãos, o contrário da graça não é esforço, o contrário da graça é mérito. Então, se Deus é o Deus da graça, não exclui na vida cristã o esforço, a dedicação, a disciplina. Exclui sim
a vaidade, o orgulho e me achar merecedor de alguma coisa. Então a graça de Deus, ela não isenta o esforço, pelo contrário, ela me incentiva a me esforçar, a continuar me dedicando, a me empenhando para Deus, porque a graça me alcançou. Eu quero, por gratidão e por amor a Deus, servi-lo com empenho, com dedicação, mesmo com lágrimas, mesmo cansado, mesmo às vezes desanimado, mas não parar de fazer o que Deus mandou fazer. Nós não precisamos e não devemos nos esforçar para ter o amor de Deus, porque o amor dele é graça. Nós não devemos nos esforçar para ser salvos, a salvação é graça, mas para desenvolver maturidade, trabalhar para Deus, vai exigir de nós esforço, disciplina. No contexto de Hebreus, eles estavam desanimados, e envolvia também que eles entraram debaixo de tanta pressão, debaixo de tanta perseguição, eles entraram num desânimo e foram ficando indolentes na alma, preguiçosos. Você já viu essa expressão aparecer aí algumas vezes, onde eles estavam assim desanimados, e aí vem o Espírito Santo e diz, versículo 12, não se tornem preguiçosos. A versão que a gente usa diz isso, a nova versão Almeida, atualizada. Não se tornem preguiçosos. Mas eu estou no momento mau, eu estou decepcionado, eu estou com dificuldade. Não, mas não se torne preguiçoso. Se mostre o mesmo empenho até o fim. Aquele empenho que você tinha quando se converteu, aquele empenho que você tinha quando as coisas estavam dando certo, aquele empenho que você tinha quando as pessoas estavam te alegrando. Agora parece que tudo mudou, mas o teu empenho precisa ser o mesmo, porque você faz para Deus, e você tem bons exemplos para seguir. No versículo 12 diz isso, imitadores dos que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então, ao invés de a gente ficar olhando para os que caem no caminho, nós devemos aprender com o erro deles, mas nós devemos olhar para aqueles que mantiveram a fé até o fim, que estão do nosso lado, que são homens e mulheres de Deus que não se corromperam, que se mantiveram fiéis, olhar para eles e manter a esperança. Essa palavra aparece muito em Hebreus. Diz o texto que nós devemos ter a esperança. E a nossa esperança está em quem? Em nós mesmos? De maneira nenhuma. Deus, versículo 13 em diante, o Senhor fala sobre o exemplo de Abraão, que ele, quando Deus fez a promessa, Deus não tinha ninguém superior a ele, jurou por si mesmo. E aí no versículo 15 diz, depois de esperar com paciência, obteve a promessa. Há promessas que Deus tem para a nossa vida, mas nós precisamos continuar esperando com paciência, como Abraão fez. No versículo 17 diz, por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa, que o seu propósito era imutável, ele confirmou com um juramento. Deus está dizendo o seguinte, que quando Deus foi fazer aliança com Abraão, ele disse, eu declaro pela minha palavra, pelo meu caráter, que eu vou cumprir as minhas promessas. Sabe o que nos deixa seguros que Deus vai cumprir as promessas? A própria fidelidade dele, a palavra dele. E é isso que nos mantém firmes, e é isso que nos mantém constantes, e é isso que nos mantém com desejo de crescer cada dia mais em Deus. A nossa segurança então não está em nós mesmos, está nele, na fidelidade dele. Então nós vamos ter momentos de fraquezas, nós vamos ter momentos de desânimo, nós vamos ter momentos de tropeço, mas o Senhor é fiel, e a nossa segurança, esperança, confiança está no Senhor. Nele nós devemos pôr a nossa fé, a nossa confiança. Versículo 18, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento, para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Versículo 19, temos essa esperança por âncora da alma. Você tem uma âncora para você se segurar. Que âncora é essa? Seus dons? Os seus amigos? As suas emoções? A nossa âncora é o Senhor Jesus, é a fé nele. E olha o que diz o texto, temos esta esperança, versículo 19, por âncora da alma. E como é essa esperança? Segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amado, o que nos garante que nós vamos continuar crescendo são as promessas e o juramento de Deus.
O que nos garante que nós não vamos esmorecer, que nós não precisamos retroceder, é o sacerdócio perfeito de Jesus Cristo. A nossa esperança, a nossa salvação está ancorada na pessoa de Jesus, na obra dele completa na cruz, no amor e na intercessão diária dele sobre a nossa vida. Isso nos mantém firmes, com esperança e com alegria, com estabilidade na alma. O que nos dá estabilidade no meio dos vendavais, das tempestades, é a âncora, a confiança no Senhor Jesus como a âncora da nossa alma. Ele entrou além do véu, intercede por nós e nós estamos ligados a Ele. Um dos símbolos da igreja no Novo Testamento, no primeiro século, era a âncora. Se perdeu isso na história, ficou só o peixe, né? O peixe nós continuamos usando, mas a âncora era um dos símbolos mais usados, porque Jesus é a âncora da nossa alma. Imagina aqueles navios, uma âncora firme. Jesus é a sua segurança e a minha segurança. Vale a pena continuar crendo, continuar servindo. Vale a pena manter a nossa esperança nele. Ele é imutável. Por isso, amado, o nosso chamado é progredir em maturidade. E tudo que a gente precisa para progredir em maturidade, Deus já nos deu em Jesus. Deus já nos ofereceu em Cristo, e o Espírito Santo vai nos capacitar. Nós vamos amadurecer à medida que confiamos e perseveramos, andando e olhando para Ele. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor começou a boa obra e vai completá-la até o dia da sua vinda. Para isso nós oramos que sejamos firmes, constantes, confiantes no Senhor diariamente, perseverantes em toda boa obra que o Senhor já colocou em nossas mãos. Pai, que nós possamos, ó Deus, manter a esperança e, ó Deus, com plena certeza de fé, que possamos, ó Deus, progredir, continuar com diligência e empenho, para que a maturidade espiritual, a santificação do nosso caráter, das nossas emoções, possa ser, ó Deus, diariamente renovada sobre nós. Faça isso, Senhor Jesus, para que nós possamos frutificar e o Teu nome ser glorificado para sempre. Amém. Amém.